A gente vai falar aqui sobre a importância da água, né? Diversos órgãos internacionais apontam que o acesso à água está entre os maiores desafios do século XXI. A gente vai falar sobre esse assunto com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia que nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre a água, já vamos começar aqui falando sobre a Mancha Verde. Você viu que foi campeã do Carnaval de 22 agora, né, em São Paulo, com um enredo que fala justamente da importância da preservação da água, né, Wagner? A presença nas religiões, o enredo é o planeta água, né, a gente sempre lembra, né, a música do Guilherme Arantes, então esse enredo foi inspirado nessa música e tem aí duas vertentes, né, mostrando exatamente a escassez, né, para mostrar como o homem maltrata a água, né, e também a outra parte religiosa, como é que a água se introduz em várias religiões, né, e eu sei que a gente sabe, né, que existe uma rede de pesquisa Geografia das Águas, né, que nasceu durante o 14º Encontro Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia, no ano de 2021, e eu quero que você fale sobre essa rede inicialmente, Wagner, a importância, né, de unir aí toda a academia e tentar se aproximar cada vez mais, né, dos movimentos sociais, justamente essas informações acadêmicas. Conta pra gente como é que surgiu aí essa rede, e você estava torcendo para a Mancha Verde? Não, Wagner? Não estava torcendo, mas pelo tema acabei gostando muito. Na verdade, eu não tenho muito envolvimento de torcida do carnaval, eu aprecio em geral, né? Tive lá minha fase de sair em escola de samba 2 ou 3 vezes, episódicas, mas enfim, já faz algum tempo que eu não acompanho muito. Mas por acaso eu acompanhei esse desfile, acompanhei também o que tratou da Carolina de Jesus, foi belíssimo também, enfim, a X9 trazendo a questão dos povos originários. Foi um desfile, pelo menos em São Paulo, que eu pude acompanhar um pouco mais, muito engajado, né? Muito interessante, e essa retomada, né? Estavam todos muito contentes, a gente via essa alegria, e a X9, enfim, a X9 com a questão dos povos originários e a Mancha Verde com a questão da água, me pareceu duas escolas realmente que mereciam destaque pelo tema, né? Não tenho lá os critérios carnavalescos, eu já não acompanho muito, mas fiquei muito contente de, principalmente, né, Marilu, esse tema da água ser trazido ao debate público de uma forma tão importante como é o carnaval. Nós sabemos de quantas pessoas são mobilizadas, né, para uma escola, quantas pessoas trabalham para que aquele desfile ocorra, e todo mundo trabalhando de alguma maneira pela água. Acho que é uma energia importante, né? Expressão dos meus alunos, é uma boa vibe, né, para a gente, digamos assim, entre aspas, né, brincando um pouco, começarmos o ano agora em abril, né? E eu espero que a gente possa, de fato, pautar esse tema da água. Se a cultura popular, por meio do carnaval, já pautou, esses indicadores que você lembrou há pouco aí, né, internacionais, vários documentos internacionais dizendo que a água é uma questão central, é preciso então que agora o corpo político, digamos assim, né, se mobilize também para discutir essa questão, né, e eu espero que seja um dos itens de pauta da campanha eleitoral, que está aí à beira de começar já, né. A rede de geografia da água no Brasil, que tenho a honra de ser o coordenador, indicado pelos meus colegas, ela começou justamente, como você lembrou bem, o ano passado, né, na reunião de setembro, que foi uma reunião virtual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Geografia, e era já o segundo encontro, né, que nós tínhamos um grupo bastante interessante e muito qualificado, uma representatividade, Marilu, de várias áreas do país, vários estados, várias regiões do país. E aí, dessa segundo encontro, surgiu justamente a maturação de que nós poderíamos criar uma rede de pesquisa, não que já não tenhamos outras redes, né? Mas uma focada nos estudos geográficos, a dimensão geográfica dos conflitos e das questões envolvendo aí o acesso à água no Brasil. E uma das premissas que nós assumimos é justamente esse diálogo importante com os movimentos sociais, né? Nós queremos fazer uma rede que congregue os pesquisadores que trabalham o tema, mas muito aberto ao diálogo, o que nós chamamos dos excluídos do debate sobre a água, né? E a partir daí, então, surgiram vários encontros virtuais e a gente conseguiu, no começo do ano agora, então, de fato, consolidar a rede. Já temos uma página eletrônica, temos alguns princípios já estabelecidos, vamos em breve trabalhar para ter um regimento e vamos realizar a nossa primeira atividade, né, também, que vai ser online, virtual, justamente amanhã, para discutirmos o marco do saneamento no Brasil, que agora, em julho, completa 2 anos. Nós já temos aí 9 experiências, né, de concessões de serviço de água
a partir desse marco que já está em operação no Brasil, e é então o momento de avaliar, né, o que nós conseguimos avançar e os recuos que me parecem são muito maiores do que os avanços com essas experiências que nós tivemos aí já de privatização. Uma das situações mais curiosas, Marilu, eu tive um aluno brilhante, o João Ludiero, que infelizmente faleceu logo após defender o mestrado. Ele fez um trabalho belíssimo mostrando a abundância de água no Crato, no Ceará, por exemplo, né? Aquilo que ele chamava de levadas da água, que é uma forma muito tradicional de manejo da água, né? É uma região então que tem muita oferta de água. E a gente vai levantar agora entre os novos 9 processos de privatização, justamente o Crato, né? Que tinha água muito barata, etc., foi levado também à privatização. Ou seja, os lugares onde você tem oferta hídrica abundante, né, acabam sendo disponibilizados aí para as concessões. Enfim, essa é uma das questões que a gente vai poder avaliar, e foram convidados 2 importantes colegas que trabalham com o tema, o promotor de justiça de Minas Gerais, Carlos Valera, que vai estar conosco, né, e também o professor Cláudio de Mauro. O Cláudio é geógrafo, o Carlos é advogado, evidentemente. E o Cláudio foi professor da Unesp aqui de Rio Claro, né? Foi prefeito de Rio Claro, inclusive, acho que se me lembro bem, com 2 mandatos, foi candidato a deputado federal, candidato a governador do estado pelo PV, uma época, e hoje é professor da Federal de Uberlândia. Então, eu convido todos que entrem no canal do YouTube da Rede de Geografia das Águas do Brasil. Amanhã, a partir das 14 horas até 15h30, no máximo, a gente vai ter aí a oportunidade justamente de discutir, né, esses avanços e os recuos que esse novo formato do marco de saneamento trouxe para a gestão da água no Brasil. E nós sabemos que tem aí muitas questões importantes, né, Marilu? A formação de consórcios intermunicipais, de alguma maneira, o abandono daquilo que nós chamávamos de experiência cruzada, ou seja, uma concessão só era obtida quando o empreendedor ele tinha o compromisso de investir também em áreas mais afastadas, né? Esse compromisso foi rompido, por exemplo, com esse novo marco de saneamento. Então, a gente acredita, né, que certamente áreas que tenham menos interesse, né, menos disponibilidade de água, seriam muito mais onerosas para o capital investir, elas certamente vão continuar descobertas, né? E essa meta que eles têm aí apontada de até 2033 zerar o problema de saneamento do Brasil me parece muito longe de ser conquistado. Enfim, esses são alguns temas que a gente vai ter a oportunidade de discutir com esses 2 colegas, e eu convido todo mundo aí que puder prestigiar. Amanhã, das 14 até por volta de 15h30, vai ser um prazer ouvi-los, e podem encaminhar perguntas pelo chat. Enfim, vai ser uma tarde interessante de discussão desse assunto. E é bem interessante e fácil agora de participar. Estava vendo aqui a informação, né, toda a nota que você me mandou. Vai ser amanhã, portanto, entre 2 da tarde e 3h30 da tarde, 14 e 15h30, né, o marco do saneamento que vai ser discutido por esses especialistas que você acabou de falar. É só entrar na página Rede Geografia das Águas no Brasil. É isso, né? Exato. É fácil. Rede Geografia das Águas no Brasil. Eu estou até evitando entrar no chat, viu, Wagner? E aproveito aqui já esclarecer para os teleouvintes, porque quando eu entro e escrevo alguma coisa, imediatamente o chat, para mim, ele é apagado. Eu não sei o que está acontecendo, enfim, então eu estou explicando aqui no oral mesmo, né, na nossa tradição oral aqui também do rádio, é www.redegeografiadaságuasnobrasil.com. Então, acho que é fácil, o pessoal logo vai gravar. Na saideira, eu vou retornar, vou relembrar todo mundo para participar amanhã, entre 2 e 3h30 da tarde. Essa live é muito importante que você falou com esse promotor de justiça aí de Minas Gerais, né, o Carlos Alberto Varela, e o professor Cláudio de Mauro, da Universidade Federal de Uberlândia, com a sua coordenação. Muito bem, Wagner. Agora, parece que vai ser retomada, a gente vai mudar já de assunto, né? O STF vai retomar aí a pauta verde, enfim, toda essa discussão muito importante no STF. A tua expectativa em relação a essa continuidade desse julgamento? O André Mendonça pediu vistas, era previsto, né? Há uma preocupação de que outro ministro bolsonarista peça a vista também, então isso vai gerar uma certa protelação, né? O que gera alguma preocupação, porque se eles conseguirem, entre aspas, ganhar tempo até a virada do ano, não se sabe exatamente o que pode acontecer, enfim, jogo eleitoral, etc. Então isso traz muita preocupação. Mas acredito que na retomada da discussão, né?
mesmo um ministro bolsonarista, se ele for técnico no sentido do que deveria ser a leitura da Constituição, ele não pode, né, votar de outra forma senão contrariar os interesses do presidente e, evidentemente, salvaguardar o interesse geral, que é aquilo que está explícito na Constituição brasileira, né? Todas essas ações que estão sendo questionadas, elas claramente, Marilu, afrontam a Constituição do país, e cabe ao STF fazer a proteção da Constituição, né? Há também uma situação difícil, complexa de disputa, né, entre poderes, que nós estamos acompanhando aí todo esse debate envolvendo um deputado que foi condenado pelo STF, o presidente movendo o indulto, enfim. Isso também me parece que gera alguma preocupação, né? E eu espero que, apesar desse contexto bastante difícil que nós estamos vivendo hoje, uma crise institucional aguda, né, de crise de poderes, de fato, não influencie a decisão do STF, que tem que pautar, na verdade, o interesse geral que está explícito no artigo 225 da Constituição, né? Então, todos aqueles elementos que foram listados lá, eles, de fato, afrontam a Constituição brasileira e devem ser revogados, e o STF tem poder para isso, eu espero que isso seja mantido, né? E agora, é evidente, né, o ambiente político está muito conturbado, a gente está assistindo aí manifestação do ministro Barroso, a reação dos militares, enfim, é uma conjuntura um pouco adversa, né? E a gente tem que ter muita cautela, muita serenidade, reforçar as instituições nesse momento, né? E, se for preciso, ir às ruas, Marilu. A gente tem que voltar às ruas, sim, inclusive para pautar, para ajudar, digamos assim, dar um impulso a mais, né, para o STF ter clareza de que essa discussão ela interessa, sim, às gerações atuais e às gerações futuras, né? A Constituição brasileira de 88 ela foi muito feliz nessa questão. E eu me lembro que ainda era um jovem na época, fizemos várias reuniões também com deputados constituintes na época, eu me lembro do Fábio Feldman, eu me lembro do Guilherme, o Geraldo Siqueira, pelo PT, enfim, entre outros colegas, que participaram ativamente na constituição, da elaboração desse artigo, né, que de alguma maneira antecipou no Brasil, já naquele momento, 88, esse debate intergeracional que está posto hoje como uma bandeira, né, de um segmento do direito contemporâneo, no Brasil e fora do Brasil também, né? O que significa isso? Significa que nós temos que manter, para gerações futuras, as condições ambientais adequadas, né? E certamente esse conjunto de regras que o governo atual, federal, não cumpriu, eles afrontam diretamente, né, esse princípio e afrontam a conservação ambiental no Brasil. Portanto, não há outra expectativa, senão o STF ter uma leitura objetiva da sua função, do que é a Constituição brasileira e, evidentemente, votar pela revogação de todas essas vamos dizer assim, eu podia usar a palavra maracutaia, mas acho que é um pouco, enfim, todo esse arranjo jurídico, né, que foi construído e que foi desconstruído principalmente a partir do Ricardo Salles como ministro, e com seu sucessor a coisa não mudou nada, né? Então, infelizmente, nós temos de fato um bloqueio das questões ambientais do Brasil, e os resultados estão aí, né? O volume de desmatamento, não apenas na floresta amazônica, mas também no Cerrado. A gente vê hoje caatingas sendo desmatadas, né? Ele estava vendo um dado recentemente, em termos percentuais, né? O ecossistema brasileiro que mais foi desmatado é a caatinga, é uma coisa impressionante, né? Um dos mais frágeis sistemas naturais, biomas brasileiros, a caatinga ela foi, em termos profissionais, que tem maior volume de área desmatada, até comparada, por exemplo, com a floresta amazônica. A gente fala muito de Amazônia, eu falei, poxa, uma hora eu preciso comentar isso na rádio também. A gente está avançando sobre outras formações florestais também, sobre outros biomas também. Então, esse conjunto todo, né, ele tem que ser revisto, sim. Acho que o STF tem um momento importantíssimo e há uma expectativa da sociedade brasileira para que ele cumpra seu papel e nós possamos aí, o quanto antes, retomar a conservação ambiental no Brasil, que nos dá, inclusive, vantagens estratégicas importantes, né, Brasil? O Brasil é um dos poucos países que tem a sociodiversidade associada à biodiversidade. Olha, o Wagner, maracutaia é o termo perfeito. Acho que é o termo perfeito que traduz o que está acontecendo mesmo nessa área aí do meio ambiente e em várias áreas, né, aqui do governo federal. Agora, a gente vai terminar nesse momento, né, Wagner, lembrando um episódio revoltante. A gente está, desde ontem, Terlânia e eu, a nossa coordenadora, a nossa pauteira, tentando trazer vozes indígenas para falar sobre isso hoje, né? Inclusive, essas vozes indígenas estão atrás justamente de providências urgentes, né, de diversas esferas, né,
do governo, do Poder Judiciário, enfim, Ministério Público, justamente para falar, para cobrar, né, a respeito de que aconteceu, né, com uma menina indígena Yanomami de 12 anos. Ela morreu depois de ser estuprada por garimpeiros numa comunidade na região de Aiquás, né, uma das mais atingidas pela invasão de garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami. O crime aconteceu na comunidade de Aracaçá. É muito revoltante, Wagner, e eu sei do seu envolvimento com a luta, né, dos povos indígenas, povos tradicionais. A gente não podia deixar de falar. A gente vai voltar esse assunto aqui no Jornal Brasil Atual, nós vamos voltar aqui a falar, o Glaucon já vai fazer uma entrevista, em seguida eu volto, e a gente vai continuar com esse tema, sabe? E é muito importante que todos se manifestem aí no chat em relação a essa morte dessa indígena. Eu queria que você falasse, Wagner, sobre isso, né? Como é que você recebeu o impacto que você teve ao ter essa notícia dessa menina que foi estuprada e morreu por causa disso, até a morte. Veja, Melu, a gente fica até meio sem palavras para repercutir uma situação dessa ordem, porque é de uma brutalidade em várias escalas, eu diria, né? Primeiro, do governo que permite a invasão das terras. Acho que a primeira responsabilização é essa, né? A gente precisa apontar isso com muita clareza. Nós estamos assistindo uma liberalização, né, de presença de povos que não, em terras indígenas, né, de pessoas que não poderiam estar lá, né, os garimpeiros, inclusive, né? Então, esse é o primeiro foco que nós teríamos que ter para analisar. Depois, evidentemente, né, além disso, que já é muito grave, mas mais grave ainda são as pessoas que cometeram essa atrocidade contra uma criança, 12 anos de idade é uma criança, né? Aí realmente não há nem qualificativo, né? Precisam ser tomadas ações o quanto antes para identificar esses indivíduos e tomar as consequências, adotar as consequências previstas em lei, né? E aí a dor, né, junto à comunidade Yanomami, que é incomensurável, né? Você, além de ser agredido no seu território, além de ser agredido com as suas mulheres, né? E especialmente com uma mulher criança, né? Então é de uma agressão e eu não tenho dúvida, mas que tudo isso tem um simbolismo mesmo, né? Se quer, na verdade, ofender, né? Machucar mesmo, né? Não apenas os povos originários, mas todo mundo que está envolvido com essas questões, como o nosso caso, né? Mas isso nos dá muita energia, vitalidade, ao contrário, né? A gente tem que falar muito nisso, isso está de parabéns em pautar, a TVT não podia fazer outra coisa senão pautar, né? Na rádio, no jornal, enfim, para que a gente possa, de fato, mostrar, né, que esse tipo de atrocidade não é mais permitida, não pode ser permitida mais na sociedade brasileira, né? Então, eu espero, de fato, que a gente consiga identificar, assim, quem cometeu essas atrocidades, minha solidariedade aos povos originários, né, a toda a comunidade, mas nós sabemos que os povos estão todos em choque, né, nesse momento. Eu acompanho várias entidades indígenas, né, no Instagram a gente vê as imagens, inclusive são dramáticas, eu diria, né, e eu espero, sim, que a gente possa ter nesse episódio, quem sabe, um ponto de virada para rediscutir, né, e impedir que novas situações como essa, a começar, inclusive, da retomada das terras pelos povos originários, né? Acho que nós temos que claramente recuperar o conceito de território. Por acaso, estávamos discutindo isso ontem na aula para os alunos, né? O que representa o território, né? O território, na verdade, ele dá um sentido de pertencimento a um povo, né? E é isso que está sendo, na verdade, afrontado quando você tem a presença de pessoas que não poderiam estar nos territórios indígenas, estão lá fazendo o que quer que seja, né? Tem a situação da mineração e, nesse caso, além da mineração, uma agressão com violência sexual que levou à morte de uma criança. Então, isso parece uma atrocidade que tem que ser apurada o quanto antes, né? Espero que, pelo menos nessa perspectiva, agora o governo se movimente, né? Mas não estou muito esperançoso, não. Acho que só com muita gente na rua, só com muita mobilização internacional, para que a gente tenha alguma repercussão interna, infelizmente. Exato, como você bem disse, a gente não espera muita coisa, e o que a gente percebe também, né, Wagner, é que isso também está acontecendo por causa desse governo, por causa do presidente Bolsonaro, não é isso? E por isso que você fala que vai ter que ir para a rua, né, Wagner, para falar fora Bolsonaro o quanto antes.
O quanto antes, Marilu, isso eu não tenho dúvida, né? Tem gente que já acha que nós perdemos o tempo político para que isso ocorra. Eu tenho uma posição bastante diferente em relação a isso. Acho que nós temos sim ainda a necessidade, né, de apurar uma série de denúncias que foram apresentadas, né? E que é evidente que com esse sistema que a gente tem no Congresso hoje, de verbas que são liberadas, né, para políticos, enfim, toda essa moeda que ele conhece muito bem, porque ele operou muitos anos no Congresso, né? Isso, de fato, deu a ele um certo respiro político, né? Mas também porque as mobilizações elas deixaram de ocorrer como eu imaginava que poderiam ter sido mantidas, digamos assim, né? Hoje nós temos um contexto de pandemia um pouco mais favorável às manifestações, enfim, eu acredito que seria importante, né, que nós tivéssemos esse tipo de mobilização, de retomada da mobilização. Aliás, é muito interessante lembrar, né, nós começamos com o Carnaval, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, pelo menos as notícias que eu tive é que houve manifestação política assim, né, inclusive pedindo fora do atual, já indicando, inclusive, as preferências políticas para o próximo governo, né? Então, acho que há sim um clamor popular hoje que poderia ser capitalizado, né, com uma veia política de manifestações importantes, manifestações de massa, para acelerar esse processo, sabe? A cada dia que esse grupo, porque não é só o presidente, é um grupo que está no poder, os prejuízos são realmente incomensuráveis, né? A gente tem aí esse episódio lamentável com a menina, tem aí agressões de várias ordens, nós temos aí criminalização de movimentos sociais, né? Enfim, é um pacote que está posto e eles não vão querer abrir mão disso tão cedo, e só há uma forma, né, de combater isso, é com luta política, né, nas ruas e também na eleição. Então, temos aí uma agenda de trabalho muito grande, Marilu. Sem dúvida, Wagner. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, muito obrigada por suas palavras aqui. É sempre importante, né, uma pessoa como você, que é um acadêmico, e sempre essa questão humana sempre presente nos seus comentários, né, Wagner? A gente realmente percebe isso, desse seu envolvimento. Muitíssimo obrigada, Wagner, por tudo, viu? Mas, sim, Marilu, até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.